A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de deixar uma palavra bem breve para os irmãos hoje. Não consegui mandar mais cedo esse áudio, mas gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos uma palavra que se encontra lá em Lucas 23, capítulo 32, vai nos dizer assim: Então, eles disseram um para o outro: Não parecia que nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? Irmãos, essa palavra vai falar sobre dois homens que estavam andando pelo caminho de Emaús, conversando sobre os acontecidos. Jesus foi preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi morto, crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Porém, ele ressuscitou e o burburinho começou a acontecer. Jesus encontra estes homens no caminho, conversando sobre isso, sobre se acreditavam ou não que Jesus tinha ressuscitado, sobre a tristeza de ter perdido o seu mestre. Para os próprios judeus, o entregaram a ser crucificado. Então Jesus começou a pregar acerca das profecias e dos profetas para eles. Mas esses homens, algo impedia eles de reconhecer a Jesus. A Bíblia não nos deixa claro o que era que os impedia de enxergar quem era Jesus. Então, a minha interpretação, irmãos, é de que muitas vezes nós ouvimos as palavras, as pregações, muitas vezes nós estamos andando com seguidores de Jesus também. Muitas vezes o Espírito Santo está andando conosco, representando Jesus Cristo de Nazaré, mas nós não o reconhecemos de verdade. Nós ouvimos a sua voz, o nosso coração queima quando ele fala conosco, mas nós não o reconhecemos como nosso mestre. Nós não o reconhecemos como nosso Cristo, como nosso Salvador. Essa palavra, irmãos, ela é muito forte. Como pode dois homens que seguiram Jesus face a face, o viram, não reconhecer que era o seu mestre que estava andando com ele? Irmãos, quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e pedimos: Senhor, dá-nos a resposta, dá-nos uma resposta sobre tal coisa, sobre tal situação. Jesus vem e fala conosco, mas nós não o reconhecemos como nosso mestre. Muitas vezes preferimos seguir o desejo do nosso coração, ao invés de seguir aquilo que Jesus tem nos falado, aquilo que a palavra de Deus tem nos guiado. Essa palavra, irmãos, tocou muito forte ao meu coração. Nós andamos com Ele, nós ouvimos as suas palavras, mas não o reconhecemos como nosso mestre. Que nessa noite o Senhor possa falar ao seu coração. Ele é o seu mestre, Ele é o meu mestre. Ele fala conosco, Ele caminha do nosso lado. Nunca se esqueça, irmãos, que você não está sozinho, pois Ele morreu sim, Ele foi entregue sim, mas Ele já ressuscitou. E Ele vive e Ele está no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. Então creia, irmão, que Ele anda conosco, Ele é o nosso mestre. Reconheça que as palavras dele não são apenas filosofias para a nossa vida, mas elas são palavras de vida e de vida eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida. Aquele que vai por Ele chegará até o Pai, pois não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não que nós não venhamos ser apenas emocionados, apenas sentir arder em nosso coração quando Ele fala conosco, mas que nós possamos o reconhecer como nosso mestre, que nós possamos ter a nossa visão espiritual aberta para ver o nosso mestre agindo na nossa vida, agindo na nossa casa, agindo na nossa família, pois a própria palavra do Senhor vai dizer que agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá a forte mão do Senhor de ajudar a tua família, de ajudar a tua casa? Quem é que sabe algo para ensinar a Ele? Quem é que pode dizer: eu sei algo para ensinar ao meu mestre? Não, irmãos. Ele é soberano sobre todas as coisas.
É Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina. E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Não apenas se emocione com as palavras dele, mas deixe que ele seja teu mestre, o reconheça como seu mestre. Não deixe que as coisas deste mundo venham tirar o reconhecimento de Jesus Cristo, que ele é o nosso mestre, ele é o nosso salvador. E sim, ele está ressurreto para a glória de Deus. Amém, irmãos?